Vamos lá então, continuar aqui nosso estudo, né? Então, continuando, visão geral de contabilidade, escrituração. Vamos falar de escrituração nessa aula aqui. E continuando a usar o material de contabilidade geral e avançada para a Fazenda do Paraná, concurso do auditor fiscal, da estratégia concurso do professor Gilmar Possati. Tem uma musiquinha tocando no fundo, espero que não fique alta. Então, aqui a gente pode falar aqui os aspectos introdutórios, né? Lembrar o que é a escrituração, né? É uma das técnicas, né? A gente tem 4 técnicas, a escrituração é uma delas. E para que serve? Registro de fatos contábeis. Então, as coisas estão acontecendo na empresa e você faz registro através do que? Da escrituração, né? Ela é feita por meio de lançamentos em livros. Então, quando você faz uma anotação, um débito e um crédito, a gente chama de lançamento, né? Em livros, isso é importante, e os lançamentos são efetuados por meio do método das partidas dobradas. Já comentamos sobre isso, já tem aula onde explico o que é isso, então aqui não interessa pra gente entrar nesses detalhes aqui, né? Essa aula aqui tem bastante conteúdo, pode ficar meio extenso, mas vai ter bastante leitura, assim, então não vai esmiuçar tudo, até porque tem normas bem extensas aqui, talvez um dia a gente fale só sobre elas, mas por enquanto não precisa, né? Vamos falar um pouquinho de escrituração. A Lei 6.404 de 1976 é a Lei das Sociedades Anônimas. E ela tem várias prescrições lá dentro sobre escrituração. Começa lá no artigo 175, fala sobre exercício social, duração do exercício social e tal. E aqui eu trouxe a parte que fala de escrituração mesmo nessa lei, né? Lembrando que ela serve para sociedades anônimas. Mas tem previsões bem importantes aí. Depois eu vou trazer a parte do Código Civil, onde serve para todas as empresas, né? Não custa a gente estudar para as grandes, né? Vamos ver o que eles falam lá então. No artigo 177 ele traz lá, ó. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, quer dizer, são os livros, né? Você não vai escriturar isso aí numa folha qualquer que você tem e deixar ali perdido. Hoje em dia é software, né? Mas você tem lá dentro da empresa, você bate o código da empresa lá, entra nela e você tem lá livro, razão, livro diário, você tem todos os livros. Tu vai estar fazendo as escriturações e eles vão indo para os respectivos livros, né? São registros permanentes. Com obediência aos preceitos da legislação comercial, Código Civil, né? Código Comercial, outros, né? E desta lei, os princípios de contabilidade geralmente aceitos. Aqui é interessante falar, a gente tinha uma resolução 750 que foi revogada, ela trazia os princípios da contabilidade, mas os princípios é óbvio que continuam existindo, né? E eles são abordados em outros normativos, nos CPCs, em outros lugares, né? Devendo observar métodos ou critérios uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. Por que métodos ou critérios uniformes? Imagine você escriturar com base em uma regra num ano e na próxima você muda e na terceira você muda de novo. Será que tu consegue comparar o que você está fazendo de um ano para o outro? Ah, vamos ver se a empresa melhorou e tal, mas todo ano tu está mudando o que tu está fazendo. Então não é que você não possa mudar. O teu método ou critério às vezes até é bom, né? Porque pode ser que você não está usando o melhor critério. Mas não que você fique mudando o tempo inteiro, e você vai ter que botar isso em nota explicativa quando você mudar, né? E regime de competência, né? Lembra se a gente falou sobre regime de competência? Provavelmente sim. Mas é você registrar os fatos, as receitas e despesas no mês que eles ocorreram, né? No mês do fato gerador delas. Então você tem resoluções lá, o Conselho Federal de Contabilidade ele emite resoluções e elas se tornam vinculantes para todo mundo que trabalha com contabilidade. Está sujeito a esse conselho, né? Que é um conselho de profissional, né? A gente até estudou no direito tributário, as mensalidades que as pessoas pagam lá para esses conselhos são tributos, então eles têm um poder, uma força pública, né?
Mas as resoluções deles atingem só quem está vinculado a eles. Então, pessoa quem mexe com contabilidade, né? E essa resolução 1330 aqui, ela aprova a ITG 2000. Essa ITG 2000 aqui fala sobre escrituração contábil. A gente já vai ver onde ela está aqui embaixo. Aí nós temos essas normas brasileiras de contabilidade, né? E elas são classificadas como ou profissionais ou técnicas. Se você for no site do Conselho Federal, vai ter lá normas, E tem essa divisão, profissionais ou técnicas, né? O que são, por que tem essa divisão, né? Os profissionais, ó, estabelecem regras de exercício profissional. Classificam-se em geral, ou do auditor independente, ou do perito. Deixa eu abrir, por exemplo, uma geral aqui, só pra gente ver o que acontece. Eu tenho todos os links aqui. Olha que bacana. Tá lá o Conselho Federal de Contabilidade, né? Aqui eu tô entrando, ó. Vamos ver. O que é uma norma geral aqui, profissional? Ó. P, né? Geral. Código de ética. Quer dizer, como é que o profissional da contabilidade tem que se portar, como é que ele tem que trabalhar, né? Educação profissional continuada, então, bem bacana. Mas a gente não vai entrar em detalhe nisso, né? E as normas técnicas, ó. Essas aqui estabelecem o quê? Conceitos doutrinários, regras, procedimentos aplicados de contabilidade. Então, classificam, sim, geral e de revisões. Aí as gerais são que tem várias aqui, ó. Então vou abrir algumas, por exemplo. Ó. Essa aqui. Você tem as completas, né? Simplificadas para pequenas e microempresas. Normas específicas. Deixa eu abrir as específicas também. Vou trazer então aqui que são as completas. NBC-TG estrutura conceitual, NBC-TG 01, NBC-TG 02. Aí você vem aqui, ó, correlação, CPC. Poxa, que bacana, ó. Então, basicamente essas normas aqui, ó, eles pegam um CPC, né? Os CPCs a gente já ouviu falar bastante, são os pronunciamentos contábeis lá emitidos pelo CPC, né? Comitê de Pronunciamentos Contábeis, eles traduzem normas internacionais, ó, aqui elas estão, ó, né? Traduzem essas normas, trazem aqui para dentro, mas eles não têm força de lei. Eles não têm força vinculativa, as pessoas não são obrigadas a obedecer ao CPC. Quando que ela passa a ser obrigatório? Quando vem o conselho e edita uma resolução. Então está aqui, ó. Quando eles editam isso aqui agora, você é obrigado a seguir o que está aqui dentro. Então tá aí, ó. São a lista dos CPCs aqui, né? Só que tem mais coisas aqui para baixo. Tem outras resoluções também, ICPC, né? OCPC. Também não importa pra gente. Vamos ver mais um aqui, ó. Normas específicas. Olha quem tá aqui em cima, ó. ITG 2000. Escrituração contábil. Bacana, né? Qual a resolução que saiu? Ó, Diário Oficial da União, 12 de 12 de 2014. Vamos abrir aqui para ver como é que funciona. Posso baixar em doc ou PDF. Vamos abrir em PDF. Tá aqui a ITG 2000. É essa norma aqui que vai ditar as regras da escrituração. Ó, que bacana. Bem curtinho, ó. Não tem... Nossa, super curtinho. Não tem por que a gente não ler isso aqui, né? O que a gente vai fazer nessa aula aqui. Vamos ler basicamente várias regras da ITG 2000 e vamos conversando sobre elas, né? Não são complicadas, é bem bacana. Depois vamos fazer vários lançamentos. Então acho que daqui é isso, né? Tem outros, ó, do setor público, daí tem alguns mais específicos, né? Diferenciados, ó. Perícia, auditoria interna, asseguração, informação histórica. Então não precisa entrar em detalhes nisso, né? E esses ITG, o que significa isso, né? Interpretação técnica geral. Elas são editadas através de resoluções pelas normas brasileiras de contabilidade. Ó. Então tá lá, o Conselho Federal vai pegar e editar, né? Essas normas brasileiras aqui. ITG é isso, né? Uma interpretação técnica geral. Beleza, então ó, até trouxe aqui, então vamos falar sobre isso, ó. Diferença que tem regime de competência e regime de caixa, né? Se for trabalhar com escrituração. E você tem aquele setor, né, da contabilidade no escritório, né? Que ele está fazendo lá. Ele registra as coisas pelo regime de competência. Né, os fatos geradores, receitas e despesas no mês que ocorreu o fato gerador. Tu fez uma venda em janeiro, a receita é de janeiro. Não importa se tu recebeu ela em janeiro ou não. Pode ser que tu receba só em março.
Mas é uma receita de janeiro, porque tu está usando o regime de competência. Imagine um outro caso. Salário, né? Salário a pagar. O salário de junho vai estar lá como uma despesa de junho, mas você paga ele em julho. Mas não importa, porque a regime de competência, a despesa aconteceu em junho, não importa quando eu vou pagar. A despesa aconteceu em junho, ele vai ser fato de junho, que é regime de competência. Agora, o financeiro, o que importa para o financeiro não é quando que aconteceu, né? Importa se entrou dinheiro ou se saiu dinheiro. Então, aí eles usam o regime de caixa. Diferente, ó. Então, vamos ver aqui essa tabelinha. O que o regime de competência faz? O registro ocorre na data em que o evento acontece. Fato gerador. Receitas, custos, despesas dentro do mês de ocorrência do fato gerador, que a gente falou, né? E regime de caixa. Registro ocorre na data de pagamento ou recebimento. Receitas, custos, despesas dentro do mês onde foram pagos ou recebidos. Por isso que tem daí aquele departamento de contas a receber, contas a pagar, né? Para eles importa se você prestou serviço, se vendeu, não sei o que. Não, para eles importa se o cara pagou ou não pagou. É isso que eles estão vendo lá, né? E é muito importante, né? Porque você sempre vai estar precisando de caixa, né? Aí você tem duas demonstrações, ó, dois demonstrativos que são muito importantes. A DRE e a DFC, né? Demonstração do resultado do exercício e demonstração do fluxo do caixa. Vamos ver o que elas abordam, né? E tem uma diferença bem bacana, ó. A demonstração do resultado, você faz ela pelo regime de competência. Ou seja, você vai estar olhando. A receita você vendeu em janeiro. Vai entrar na DRE de janeiro. Beleza? Então considera vendas e despesas e também tem depreciação dentro da demonstração do resultado. Por que tem esse detalhe aqui, né? Porque a depreciação vai gerar uma despesa, só que ela gera uma conta redutora lá dentro do imobilizado. Perceba que tu não paga, depreciação não é uma coisa paga. Então ela não mexe com o financeiro, né? Mas ela está lá no resultado econômico. Então ela é uma despesa, né? Econômica, mas que não saiu dinheiro do caixa. Então ela vai estar no fluxo de caixa? Ela não vai estar, porque não mexeu com caixa, né? Aí você vai ter que fazer alguns ajustes quando tu fizer fluxo de caixa. Bem interessante. Ó, e vamos ver, a demonstração do fluxo de caixa é confeccionada pelo regime de caixa. Entradas e saídas de dinheiro da empresa, né? Então entrou dinheiro ou saiu dinheiro, vai aparecer na demonstração do fluxo de caixa. Um exemplo bem simples, bem bacana. Imagine que a empresa tem 20 mil reais para receber todo mês, durante 9 meses. Então todo mês ela vai receber 20 mil reais, tá? Porém, esse cliente atrasou os pagamentos e pagou tudo no último mês. Então imagina, ela tem o direito de receber todo mês, né? Ela prestou, vamos imaginar que ela prestou um serviço lá, né? Entraria, ó, 20 mil todo mês de receita, né? Considera que todo mês vai entrar a receita de 20 mil pela DRE, tá? Só que o cara pagou alguma coisa, ele não pagou em nenhum mês, né? Está considerando só as receitas, mas não entrou nenhum dinheiro. E ele pagou tudo no último mês. Então na DFC, ó, na demonstração do fluxo de caixa, vai entrar tudo no último mês. Já na demonstração do resultado, o direito vai entrando conforme vai acontecendo, né? O fato gerador dele. Vamos ver, ó, a DRE vai mostrar o resultado. Pode haver o seguinte cenário. Tem lucro na DRE, mas falta de dinheiro em caixa, né? O que isso pode acontecer? Ó, por exemplo, imagina aqui, né? Ah, mas tá dando lucro, ó, 20 mil, 20 mil, 20 mil. Ó, tá dando lucro pra caramba se você olhar a DRE. Mas entrou dinheiro? Não entrou nenhum dinheiro desses 20 mil. Mas tu tem que pagar salário, você tem que pagar fornecedor, você tem que pagar a galera que tá prestando serviço pra ti, né? Porque de alguma forma você prestou, sei lá, tem que pagar pro cara que tu tá devendo. E tu não tem dinheiro. Então, o que pode acontecer? Imagina que você está vendendo um monte, né? Ó, vendeu pra caramba e tal, e não entrou dinheiro. Mas você está comprando, porque você precisa comprar para você vender, né? E você tem que pagar isso num prazo muito curto. E você está recebendo num prazo muito longo. As pessoas estão demorando para te pagar. Ah, eu te dou 9 meses para tu me pagar. Pô, mas é muito tempo, né? Tu precisa de dinheiro
tua empresa girar, né? Então são prazos mal dimensionados, ó. A demonstração do fluxo de caixa vai te mostrar isso. Você está entrando pouco dinheiro, tu está tendo lucro na DRE, mas tu não está entrando dinheiro no teu caixa. Tem que arrumar teus prazos. Bem bacana. O que tem de positivo na demonstração do fluxo de caixa? Ela mostra o dinheiro que a empresa realmente tem no caixa. Então é muito boa para gerenciar a liquidez do negócio, né? Capacidade de pagar teus compromissos. Mas de um lado negativo, você não consegue medir o resultado operacional da empresa. Por exemplo, aqui em cima, né? Imagine que você poderia pensar, a empresa teve 8 meses muito ruins, né? Não, só olhar essa demonstração do fluxo de caixa. Imagina que não tem, vamos tentar tirar. Não vou conseguir. Tentar sumir com essa aqui, né? Imagina que tu só tá vendo essa linha aqui, ó. Não aconteceu nada e esse mês foi espetacular. 180 mil, né? Não, na verdade foi uma coisa que tu tava recebendo uma receita todo mês, mas não houve pagamento, né? Então tá tendo lucro. Você não consegue saber isso, né? Resultado operacional. Já na DRE, o que teria de positivo lá? Pode-se verificar se o modelo de negócio está fazendo sentido. Se vale a pena continuar com a atividade se elas geram lucro suficiente para pagar custos e despesa. Bacana, né? Quer dizer, será que a atividade que a gente está fazendo aqui, que a gente está prestando, o produto que eu estou vendendo, está dando lucro? Tem saída, ainda tem demanda, tem procura disso? Ou a gente está gastando mais do que estamos tendo receita? Muita informação que sai da DRE, né? Mas qual é que é o ponto negativo? Ela não considera o caixa. Então, no exemplo acima, a DRE vai mostrar uma receita mensal, né? Porém, não está entrando em caixa. O que aconteceu aqui, 20 mil todo mês, mas que não entrou nada no caixa. Então tem esse problema. Às vezes você vai olhar uma DRE lá, tem um baita de um lucro e não entra dinheiro. Sem dinheiro ninguém funciona, né? E eu só trouxe mais alguns parágrafos aqui que são desse artigo 177, né? A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nessas leis, as disposições da lei tributária ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras demonstrações. A lei ela vai te dizer o que você é obrigado a elaborar. É obrigatório elaborar o balanço patrimonial, demonstração do resultado. A demonstração de fluxo de caixa não é obrigada ainda. Mas para algumas companhias ela é obrigatória. Então a lei que vai te dizer, né? E pode ser que tenha alguma legislação, lei tributária ou legislação especial, dependendo onde você se enquadra, que ela te obrigue a escriturar um livro diferente. Vai ter um livro auxiliar, né? Um exemplo, imagine que a legislação de ICMS do Estado determina que empresas contribuintes devem elaborar demonstrativo anual do imposto recolhido aos cofres públicos. Uma obrigação acessória, lembra que os atos do Poder Executivo pode criar obrigações acessórias, não tem problema. Não pode criar obrigações principais, né? E daí é só por lei. Então isso seria uma obrigação acessória, né? Você tem que me apresentar tal demonstrativo de tudo que tu está recolhendo de ICMS para o meu estado. Então bem interessante isso aqui, né? A lei tributária também, ela obriga as empresas que são do lucro real a utilizar o livro razão, por exemplo. Então é obrigatório para quem está no lucro real, o livro razão. Para os outros não é. Mas alguém deixa de usar o livro razão? Provavelmente não. A não ser que você seja muito pequeno, né? Mas o livro razão te dá muita informação. Então vamos lá, obrigatoriedade de escrituração. Agora falando do Código Civil. Onde é que vai estar essas informações? Lá no artigo 1179, que fala: o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade. Que bacana. Isso aqui que está mandando, isso aqui que faz a contabilidade existir. O Código Civil manda que o empresário e a sociedade empresária sigam um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros em correspondência com a documentação respectiva,
é levantar anualmente o balanço patrimonial de resultado econômico. Olha o que eu falei. A lei obriga você a levantar balanço patrimonial e resultado econômico e colocar lá no livro diário. E aqui, ó, parágrafo 2º desse artigo, é dispensado das exigências. Isso aqui é um detalhe porque será que todo mundo é obrigado? Aí ele traz essa informação. É dispensado das exigências desse artigo pequeno empresário que se refere ao artigo 970. Porcaria. Podia ter falado aqui quem é esse cara, mas vamos lá no 970 para ver. Código Civil, artigo 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. Legal, então ele está me falando que é o empresário rural e pequeno empresário. Agora, será que não está meio vago isso aqui ainda, né? É um conceito indeterminado, como o direito fala, né? O que é pequeno empresário? Tamanho do cara que é pequeno, tem a ver com dinheiro, o que é? Eu preciso que alguém me explique o que é isso, né? Então tá aqui, o que é pequeno empresário? E tem essa lei complementar, 155 de 2016, né? Se eu não me engano, essa lei complementar fez algumas alterações na lei do Simples. Não lembro, posso estar errado. Mas o artigo 68 ele vai trazer, ó, considera-se pequeno empresário para efeitos de aplicação do disposto nos artigos 970, aqui em cima, e 1179 da Lei 10.406, show de bola, né? Código Civil. O empresário individual, caracterizado como microempresa, na forma dessa lei complementar, que aufira a receita bruta anual até o limite previsto no parágrafo 1º do artigo 18A. Porra, né? Eles nunca falam o que é, tu tem que ficar pulando de um artigo pro outro, é um saco isso aqui, mas vamos lá, vamos pro parágrafo 1º do artigo 18A, mas já tem mais informação, né? Microempresário, ó, microempresa. Artigo 18A, parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei complementar, considera-se MEI o empresário individual que se enquadra na definição do artigo 966 do Código Civil, ou o empreendedor que exerce as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha oferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$81 mil, seja optante do Simples Nacional e não esteja impedido de optar pela sistemática prevista nesse artigo. Então tá bom, o cara que ganha até 81 mil, né? Receita bruta no ano calendário anterior. Em 2018 ele oferiu R$81 mil, em 2019 considerado um simples, um microempresário. Então beleza, empresário rural é pequeno empresário, não precisa ter escrituração. Não sei que isso aqui tenha mudado, eu vi que tem coisas novas aí para empresário rural, teria que se atualizar disso. O que a gente tem sobre livros? Não sei se tem algo aqui, não. A gente faz registros, faz lançamentos em livros, né? Apesar que hoje é difícil você visualizar isso, porque você está lá no software fazendo, né? Então tu não está vendo os livros na tua frente e depois também você não... Acredito que já não existe mais obrigação de imprimir, tomara, que você não tem ainda, pelo amor de Deus, deveria já não ser mais obrigatório ser impresso, né? Mas só acho que você mantém tudo arquivo magnético hoje em dia, né? Faz o upload lá pro registro público e tá lá os livros, né? Então, ó, no Código Civil, continuando, artigo 1180. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o diário, que pode ser substituído por fichas no caso da escrituração mecanizada ou eletrônica. Então, ó, o diário, o Código Civil diz que ele é obrigatório. Então, todo mundo tem que escriturar o diário. O que é o livro diário? Ele é obrigatório porque é exigido pela lei. Ele é principal porque ele registra todos os fatos contábeis. Então, não vai ter um fato contábil que não vai estar lá no diário. E ele é cronológico. Você vai registrar tudo em ordem cronológica. Ele serve para compreender a sequência de acontecimentos ocorridos na empresa. Então é bacana, né? Imagina que você está fazendo uma auditoria lá para ver, os movimentos são estranhos aqui, faz sentido. Quero saber a sequência cronológica do que aconteceu no dia tal. Você pega o diário, tá lá, ele vai ter a sequência certinha, conforme foram feitos os lançamentos lá, né? Mas tu tem outro livro, ó, Razão. É o mais importante dentre os utilizados pela contabilidade, pois permite controlar o movimento de todas as contas.
Então, razão. Então, se ele é mais importante, deve ser obrigatório, né? Não, ele é facultativo pela legislação societária. Ele não fala nada aqui, que é obrigatório. Indispensável diário e razão? Não, só o diário. Só que ele é obrigatório pelo regulamento do imposto de renda para entidades obrigadas a declarar imposto de renda com base no lucro real. Então, é o que eu falei ali para cima, né? Se você tiver no lucro real, você vai ser obrigatório escriturar a razão. Ele é principal também, registra todos os fatos contábeis e ele é sistemático. Os fatos contábeis são registrados por tipo de contas. Então, tu vai ter lá uma parte da conta caixa. Então, tudo que acontecer na conta caixa vai entrar naquela parte ali. E só o que acontecer na conta caixa ali. Então, aconteceu um lançamento em outra conta, não vai aparecer lá na conta caixa, né? Ó, serve para demonstrar a movimentação analítica das contas escrituradas no diário e constantes do balanço. E o razonete vem do livro Razão. Você já viu isso, né? E o livro Caixa? Ele registra cronologicamente todos os recebimentos e pagamentos realizados. Bacana, né? Se eu não me engano, eu tinha visto alguma coisa sobre o empresário rural que ele tinha que escriturar o livro Caixa. Agora não sei se é o pequeno detalhe que vem na cabeça. Vamos ver uma questãozinha aqui, ó. Os principais livros utilizados pela contabilidade são o livro diário e o livro caixa. No primeiro são escriturados os fatos decorrentes da atividade da companhia, explicados no histórico. E no segundo são feitos os registros em cada conta do sistema contábil. Ué, o livro caixa registra só o caixa, né? Aqui, ó, você está falando em registro de cada conta do sistema contábil. Tá me parecendo mais que o livro Razão, né? Eu queria falar do Razão. A Razão é isso. Tu vai pegar todas as contas que tem lá, tu vai estar fazendo escrituração. Então isso aqui está errado. Por causa disso, ele errou aqui, não é caixa, é o Razão. Agora vamos falar um pouquinho de formalidade da escrituração. Assunto bem tranquilo, né? Isso aqui veio da ITG 2000. Então, a ITG 2000 vocês viram, então, pontos, tópicos, né? Vamos ler, basicamente vamos ler isso aqui, ó. Tem muito o que conversar sobre ela. Esta interpretação estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais, por meio de qualquer processo, bem como a guarda e a manutenção da documentação e de arquivos contábeis e a responsabilidade do profissional da contabilidade. Bacana, então ela estabelece critérios e procedimentos para você escriturar. Essa interpretação deve ser adotada por todas as entidades, independente de natureza e porte, na elaboração da escrituração contábil, observadas as exigências da legislação e de outras normas aplicáveis, se houver. A escrituração contábil deve ser realizada com observância aos princípios de contabilidade. Bacana, já falamos sobre isso lá em cima. O nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar alinhado às necessidades de informação de seus usuários. Nesse sentido, essa interpretação não estabelece o nível de detalhe ou mesmo sugere um plano de contas a ser observado. Olha que bacana. Então, o que vai dizer o nível de detalhamento da escrituração? Necessidade de informação dos usuários. Então, ela não vai dar o nível de detalhe, a ITG não vai trazer isso nem sugerir plano de conta. O detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis, e exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não deve necessariamente observar um padrão pré-definido. Tranquilo? Quanto mais complexo, mais detalhado vai ser, né? Menos complexo, se você detalhar, talvez seja pior ainda. Perda de tempo, né? Então, a escrituração em forma contábil de que trata o item 5, a gente vai ver mais para baixo o item 5, deve conter no mínimo, mas imagina, a escrituração deve conter no mínimo data do registro contábil, a data em que o fato contábil ocorreu, conta devedora, conta credora e histórico, que representa o que? A essência econômica da transação, ou código de histórico padronizado, nesse caso baseado em tabela auxiliar, inclusive em livro próprio. Valor, registro contábil, e informação que permite identificar de forma unívoca todos os registros que integram o mesmo lançamento. Imaginei um lançamento com 4 débito, 4 crédito. Tu tem que conseguir identificar, não, esse débito que está aqui é daquele lançamento. Então beleza, sempre tem que ter essas 6 coisas, tá?
histórico, conta devedora, conta credora, o valor, poder identificar tudo, né, e a data. O registro contábil deve conter o número de identificação do lançamento em ordem sequencial, relacionado ao respectivo documento de origem externa ou interna, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Beleza? Então, lançamentos em ordem sequencial e tem que estar sempre relacionado a um documento, né? Então, tu não inventa um lançamento lá se você não tem um documento que comprove aquilo. Vamos dizer, não tenho falta, mas eu tenho algum elemento que comprova ou evidencia que aquele fato contábil aconteceu. Então, você pode escriturar, baseado nessa comprovação, né, nesse elemento. E a terminologia utilizada no registro contábil deve expressar a essência econômica da transação. A gente já conversou um pouco sobre duplicata descontada, né? Duplicata descontada é um exemplo de conta que mudou de classificação por causa disso. O que é a essência do desconto de duplicata? É um empréstimo. Você está levando um título lá teu que, vamos dizer, a pessoa tinha que te pagar uma duplicata de 10 mil por uma venda que você fez. Então daqui a tanto tempo tu ia receber 10 mil naquela duplicata. E você vai no banco e fala, olha, eu preciso de dinheiro agora, não tem como eu dar essa duplicata para você, você recebe 10 mil lá na frente e você me adianta o dinheiro agora? Menos, é claro, né? Não vai te adiantar 10 mil hoje, você vai pegar 10 mil lá na frente. Então ele vai fazer um desconto. Isso é um empréstimo, ele está dando um empréstimo, né? Então ele foi uma conta que foi passada, era a redutora do ativo, ela foi passada lá para o passivo, porque os empréstimos têm natureza de passivo, né? Então bacana, tem que expressar a essência econômica da transação. E o que são formalidades extrínsecas e intrínsecas? Vamos ver. Aqui está o item 5, que falou lá em cima, né? A escrituração contábil deve ser executada. Então ele vai falar das intrínsecas aqui, elas são relacionadas ao lançamento em si, tá? Então quando tu for lançar em idioma e moeda corrente nacional, então você não vai usar a moeda de fora, então por isso que eu acho estranho às vezes quando aparece algum exercício, isso aqui, por exemplo. Isso aqui é dólar, a gente tem que lançar em real, né? Então esse é o correto. Mas não tem problema, é só um exercício, né? Forma contábil, o que seria forma contábil? Débito e crédito. Vou lançar lá, sei lá, uma historinha. Comprou e pagou com dinheiro, não. Em débito, em veículo, crédito em caixa. Não, a gente entende o que isso quer dizer quando você lê aquele lançamento. Em ordem cronológica de dia, mês e ano, com ausência de espaços em branco entre linhas, borrões, rasuras ou emendas, com base em documentos de origem externa ou interna, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. A mesma coisa que já conversamos aqui, né? O que acontece se tiver, por exemplo, uma dessas aqui, se falhou em alguma dessas aqui? Por exemplo, tem espaço em branco, ou aparece um borrão lá, uma rasura. Você vai invalidar aquele lançamento. Aquele lançamento não vale mais nada. Então, tranquilo. Porque isso não pode ser muito fácil fraudar. Você vir lá e mexer no lançamento depois, né? Então o que tá lá, não pode você vir mexer e fazer nada, ó, emendar, não tem como. Tu vai se lascar, só que você só vai invalidar aquele lançamento. Aí você tem formalidades extrínsecas, tá? As formalidades extrínsecas, elas são um pouco mais pesadas. Se faltar alguma dessas aqui, invalida o livro inteiro. Então tem que ter cuidado. Tinha essas formalidades extrínsecas para livro de papel, eu nem trouxe aqui, se eu não me engano. Ou tá em algum lugar aqui, eu vou ver, mas... Ou são só essas mesmo, né? É essa aqui, ó, em forma não digital. Vamos ver, ó. Os livros contábeis obrigatórios, entre eles o livro diário e o livro razão, em forma não digital. Então é não digital, devem revestir-se de formalidades extrínsecas, tais como serem encadernados, terem suas folhas numeradas sequencialmente, conterem termo de abertura e de encerramento assinados pelo titular ou representante legal da entidade e pelo profissional de contabilidade regularmente habilitado no Conselho Regional de Contabilidade. Beleza? A assinatura do titular
E do profissional de contabilidade, termo de abertura, por isso que você deixa uma página vazia quando você vai criar um livro lá, né? Você começa da página 2 e quando você manda para junta, eles botam esse termo aqui, né? Pelo menos os que eu fiz foi assim. Eles põem o termo de abertura e o termo de encerramento. As assinaturas hoje em dia são todas digitais. Então, show de bola. Se não for, por exemplo, falhar, as folhas não estão numeradas sequencialmente, tchau para o teu livro inteiro. E aí o problema é bem maior do que um lançamento errado, né? Livros contábeis obrigatórios em forma digital. Então aqui vamos ver, vai mudar alguma coisa. Quais são as extrínsecas para se o livro for digital? Serão assinados digitalmente pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado. Então assinatura digital, né? Da entidade e do profissional. E quando exigível por legislação específica, serem autenticados no registro público ou entidade competente. Show de bola. Então, se não for exigido por legislação específica, não precisa autenticação. Beleza? Então, não tem mais essas encrencas aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó, elementos essenciais dos lançamentos contábeis. O que temos aqui? O que todo lançamento tem que ter? Ali em cima, né? Local e data, conta debitada, conta creditada, histórico e valor. Vamos ver um exemplo, então, de lançamento mecanizado e de lançamento manual. Tem algumas diferenças, pode ser que você veja isso um dia e você diga, eu não entendi o que está acontecendo. Agora você vai entender. Eu botei aqui, ó, em Chapecó, dia 29 de março de 2020. Né? O que é isso? Ó? Local e data. Débito na conta banco, conta movimento, ó, conta debitada e crédito na conta caixa. De quanto? R$500. Conta acreditada e valor. Conforme recibo de depósito número 10 do banco X no valor de R$500. Isso é o histórico. Hoje em dia tu vai nos programas do software que tu lança, são tudo códigos, né? Conta, sei lá, 5, caixa, conta 10, 11, 12, vai ser o banco lá. Histórico, tanto, depende, cada escritório vai ter cadastrado os seus, né? Mas perceba, é um depósito, né? Saiu dinheiro do meu caixa, entrou dinheiro no débito. Ah, mas por que não botou 500 aqui? É um costume que você bota o valor só na conta que tu está acreditando. Agora, se tivesse mais contas aqui, daí sim você colocaria em cada uma o seu valor, né? Depois a gente vai ver mais pra frente uns lançamentos ali. Se fosse um lançamento manual, ó, todo o resto é igual. O que muda? Ó? Não tem D e C aqui, ó, débito e crédito. Só banco, conta movimento, a caixa. Então, quando tiver o A na frente, você vai entender que a conta é creditada. Aqui não tem nada, é debitada. Bacana, né? Não visse isso, você não quer saber o que está acontecendo e parece o contrário até, né? Tirando dinheiro daqui e mandando para cá, mas a conta que eu estou dizendo A, a caixa é outra. Então, a conta que tem a preposição A na frente é a que tu está acreditando. E agora um assunto bacana aqui, ó. Fórmulas de lançamento. Vamos lá. Né? Já viu que tu faz lançamento, né? Para escriturar as coisas, tem 4 fórmulas, basicamente. Nunca vai sair disso, ó. E o que depende? Depende do número de conta que tu está debitando ou creditando. Vamos ver, ó, primeira fórmula. Tu vai ter um débito e um crédito. É o que aconteceu aqui, ó. Um débito e um crédito. Segunda fórmula, um débito e 2 ou mais créditos. Então, posso ter um débito e 2 créditos, um débito e 3 créditos, um débito e 4, tanto faz. Terceira fórmula, 2 ou mais débitos e um crédito. E quarta fórmula, 2 ou mais débitos e 2 ou mais créditos. Então tá aqui um esqueminha bem fácil. 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Se lembrar disso aqui, tu já mata um monte de questão. Exemplos de lançamento, vamos ver cada um então. Primeira fórmula, compra à vista de máquina no valor de R$10.000. Tá entrando máquina, tá saindo dinheiro, né? Então, débito de máquina, crédito de caixa, quanto? R$10.000. Esse raciocínio aqui, eu espero que já esteja ficando automático. Compra à vista de máquina, tá entrando máquina. Valor de R$10.000. Se a compra é à vista, tá saindo dinheiro do caixa. Tem que saber que eu tenho que debitar a máquina e acreditar a caixa. Se você não consegue ter esse raciocínio ainda, volta lá atrás, assista aquela aula de débito e crédito, vai vendo devagarzinho, mas esse raciocínio tem que estar bem automático. Segunda fórmula. Então, o que é a segunda fórmula? Um débito e 2 ou mais créditos.
Recebimento de duplicata no valor de 30 mil com juros de 10%. Ó, que beleza, né? Eu tinha uma duplicata de 30 mil, mas tem juro de 10%, quer dizer, o cara atrasou para pagar, então vai entrar 30 mil mais 10%. Quanto vai entrar então? Ó, débito em caixa 33 mil. E eu vou ter que tirar aquela duplicata, né? Porque ele me pagou, então vamos acreditar ela, né? Era um direito, estamos acreditando, ele está sumindo. E um crédito dessa receita, ó, juros ativos. Receita foi de quanto? Era 30 mil, eu recebi 33. 3 mil, que é uma receita de juros ativos. Terceira forma, 2 ou mais débitos e um crédito. Pagamento de duplicata no valor de 20 mil reais, com juros de 10%. Bem parecido, né? Só que aqui era recebimento, aqui é pagamento. Então, a mesma coisa. Eu ia pagar 20 mil, mas eu atrasei. Então, eu vou pagar com juro. Então, vai ter o que agora? Uma despesa de 2 mil a mais aqui, ó. 10% de 20 mil, né? Então, vamos debitar a duplicata a pagar, porque duplicata a pagar é uma obrigação, ela está lá no passivo. Ela é credora. Quando eu debito, eu estou tirando ela de lá. Eu paguei ela, ela sumiu, né? Eu tinha a dívida, eu paguei. Não tenho mais a dívida, então nós temos que sumir com ela de lá. Debitamos ela. Vamos debitar aqui os juros passivos, né? Que é essa despesa que surgiu daqui. Quanto dinheiro que saiu do nosso caixa de verdade? 22 mil. Beleza? Quarta fórmula clássica, lançamento é a venda, né? Então, eu estou vendendo à vista mercadoria, você vende à vista, vai entrar dinheiro no caixa. O valor de 60 mil, ao custo de 40 mil. Ah, que legal que ele deu esse enunciado, né? A gente não precisa fazer o controle de estoque e tudo. Ele me disse, eu vendi por 60 mil. Qual é que é a minha receita? Ó, como eu separei aqui os débitos em cima e os créditos embaixo. Ah, mas não consigo entender. Ora, tu fez um débito de 60 mil, vai ter um crédito de 60 mil, olha aqui, ó. Então tu sabe que esse aqui bate com esse. E aqui, ó, tu tirou a mercadoria, né, do teu estoque, tu tá acreditando ela e tu debita o custo da mercadoria vendida, que foi o custo aqui, ó, 40 mil. Qual foi o lucro aqui? 20 mil, né? Bacana, né? Então, fórmulas contábeis. Até outro dia alguém me perguntou assim, mas não tem que separar. Acho que foi esse lançamento aqui, ó. Aqui, ó, venda de mercadoria, né? A gente vendeu a mercadoria, mas recebeu 80% no caixa e 20% em duplicata e receber. Eu não tenho que fazer 84 mil de caixa, 84 mil de receita e depois 21 mil de duplicata e receber 21 mil de receita? Não, não precisa. Não está errado também, mas você faz um lançamento de aqui a terceira fórmula, né? 2 débitos e um crédito. O mesmo lançamento, né? Ó, 2 ou mais débitos e um crédito. Beleza? A venda de mercadoria tem isso. E na verdade aqui, ó, esse lançamento aqui é toda uma coisa só, né? Eu poderia jogar, aparecer lá numa questão, todos esses débitos aqui em sequência, débito de caixa, débito duplicata, recebido, débito ICMS sobre vendas, débito PIS sobre faturamento, débito COFINS sobre faturamento, débito custo de mercadoria vendida e depois os créditos embaixo. E daí você só ia olhando os valores e batendo. Ia ter valores do lado de todos, é claro. Mas ia batendo. Provavelmente você ia ter que saber que aqui você está... Esse aqui são as contrapartidas, ó. Então é bem interessante, né? É um lançamento só isso aqui, ó. Show de bola, vamos continuar aqui então. A questãozinha, ó. O lançamento de segunda fórmula corresponde a mais de um débito e apenas um crédito, enquanto o de terceira fórmula corresponde a um débito e diversos créditos. Ele inverteu, né? Ó, segunda fórmula, um débito, e aqui ele está dizendo mais de um débito e apenas um crédito. Não, mais de um débito e apenas um é a terceira fórmula. Ele inverteu aqui, né? Aí, será que a gente nunca erra? Acho que a gente erra, né? Quando tá no trabalho lá e tal, tá distraído, lançou errado. O que você pode fazer então? Como é que tu corrige ou retifica, né? Vamos ver primeiro os principais erros, né, que você pode fazer. Você pode errar o título da conta, né? Você pode errar o valor, você pode inverter um lançamento, você pode fazer um registro duplo, você pode omitir um lançamento ou você lançar um histórico incorreto. Vamos ver, ó, por exemplo, e as formas de retificação que você tem são 3, bem tranquilo: estorno, transferência e complementação. Vamos ver o que é o estorno, tá?
Lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando integralmente. Então tá bom, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Registro errado de compra à vista de veículo. Então estou comprando o veículo à vista. Débito de veículo, crédito de fornecedores. Não pode ser fornecedor se é à vista, né? Deveria ter sido caixa. Então tá, como é que a gente faz o estorno? Eu inverto, ó. Eu tinha creditado o fornecedor, agora eu debito, e eu tinha debitado o veículo e eu credito no mesmo valor. Isso aqui que tu faz quando tem a devolução de mercadoria. Só que às vezes lá vai mudar alguma conta ou outra, né? Era recuperar antes, agora estou a recolher e tal. Então você tem que estudar o lançamento. Olha para aquele lançamento e vê. Quando faz essa devolução acontece isso. Quando faz a devolução de compra é uma coisa, devolução de venda é outra. Mas geralmente você está estornando os valores. Ó. Claro que daí na proporção, né? Se o cara devolveu tudo, você faz o estorno completo. Se não devolveu tudo, você faz na proporção, né? Só metade. E aqui, ó, após o estorno, você geralmente vai realizar o registro correto, né? Débito de veículo e crédito de caixa. Não era no caixa que devia ter saído, era à vista, né? Transferência. É um estorno parcial. Né? Transposição do registro para conta adequada. Vamos ver, ó, de novo. Registro errado na compra de veículo à vista. Mesmo lançamento. Débito, veículo, crédito, fornecedores. Deveria ter sido caixa, né? Eu não tenho 20 mil agora nessa conta de fornecedores que não devia estar lá? Como é que a gente faz a transferência? Ó, mesma coisa que você faz na transferência para você zerar as contas lá e jogá-las na DR, né? Ó, tinha 20 mil de crédito em fornecedores. Eu debito esses 20 mil e credito aonde? No caixa. Perfeito, ó. Né? Agora eu transferi para a conta certa. Deveria ter sido essa primeira que tinha sido acreditada. Só tirei o saldo daqui e joguei para cá. Perfeito, né? Bem mais prático. É claro que você tem que explicar depois que esse lançamento se refere a isso, tá? Complementação. O que é esse lançamento? Consiste em complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado. Então, vou aumentar ou vou reduzir. Vamos ver, ó. Registro errado de compra à vista de veículos no valor de 15 mil, sendo correto 20 mil. Registrei 15, mas era 20. Então, ó, tinha débito de veículos e creditei caixa em 15 mil. Faltou 5, né? Como é que a gente vai fazer? O lançamento de complementação, só complemento com o resto que faltou. Ó. Débito, veículo, crédito de caixa em 5 mil. Pronto, não fechou 20 mil? Eu não preciso estornar esse lançamento inteiro a fazer débito de caixa 15 mil, crédito de veículo 15 mil e daí fazer débito de veículo, crédito de caixa 20 mil. Não precisa fazer isso, só faz o lançamento com o resto. Ó. Então são 3 tipos, né? E isso aqui é muito interessante. Na verdade, um detalhe que me ocorreu agora, quando a gente estuda o balancete, né? Você vê que você tem que ter débito igual crédito. Para isso que serve o balancete, né? Então aí às vezes a pessoa pergunta, fechou meu balancete, tá tudo certo. Mentira, não tá tudo certo. A única coisa que tá certa é que o débito foi igual ao crédito. Mas imagina que você fez um duplo registro. Quer dizer, eu comprei um veículo, né? Comprei um veículo à vista por 20 mil, só que tu lançou 2 vezes isso daqui. Vai fechar o teu débito e teu crédito. Vai ter mais 20 mil a débito e mais 20 mil a crédito. Você não vai saber. E o teu balancete vai fechar bonitinho. Tu acha que tu tá matando a pau e tu errou. Então o balancete ele não serve para te mostrar que se a tua escrituração tá certa. A escrituração minha tá correta. Não, o balancete não te diz isso. Ele não serve para isso. Ele só serve para mostrar que a soma dos débitos é igual à soma dos créditos. Então tem outras coisas também. A omissão. Tinha esse documento lá, eu esqueci de lançar isso aqui. Vai ter 20 mil a crédito a menos e 20 mil a débito a menos. O balancete vai fechar. Só que tá errada a escrituração. Tá faltando um veículo. Imaginou faltar um veículo no teu ativo, a não ser que seja uma empresa muito grande, que isso não seja significativo. Se tua empresa é uma empresa normal, poxa, um veículo faz diferença, né? Inversão também, ó. Né?
Você era para ter lançado, sei lá, deixa eu ver se tem alguma inversão aqui. Acho que não, né? Mas vamos imaginar, esse é o lançamento certo, né? Débito de veículo, crédito de caixa. Entrou o veículo, saiu dinheiro do caixa. Só que em vez de fazer isso, eu lancei débito de caixa e crédito de veículo. Como se eu estivesse vendendo o veículo. Tá saindo o veículo, entrando 20 mil no meu caixa. Cara, vai aumentar 20 mil no caixa e diminuir 20 mil no veículo. Mais 20 mil de débito, mais 20 mil de crédito. Vai estar perfeito o balancete. Só que a tua escrituração está errada. Então é bem complicado esses erros aqui, tá? E o balancete não vai identificar isso para ti. Então é muito bom fechar o balancete, mas não quer dizer que tá tudo certo. Dessa questãozinha aqui, ó. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro que tenha sido realizado com erro na escrituração contábil da entidade. Pode ser feito por meio de estorno, transferência ou complementação. Perfeito isso aqui, né? Retificação do lançamento é o que, ó? Processo técnico de correção de registro. Você fez com erro e tu quer corrigir. Quais são os meios? Estorno, transferência ou complementação. Às vezes eles chamam de suplementação. É uma terminologia meio estranha. Eu não trouxe questões nessa aula, porque a gente vai fazer um monte de escriturações aqui agora. Eu achei que ia ficar muito longa e chata, então não vou fazer questões aqui sobre isso. Provavelmente eu grave um outro vídeo só fazendo questões sobre isso daí. Vão ser vários lançamentos. São lançamentos as questões desse assunto, né? Ah, comprou tal coisa, qual é o lançamento certo? Então é bem bacana, só não trouxe aqui para não ficar pesado, né? E vamos fazer aqui uma sequência de escriturações agora, vai ser bem bacana isso aqui. Isso é legal você treinar daí sozinho, né? E depois tu confere se tá legal. Então, ó, o que você vai fazer sempre que tu for escriturar qualquer coisa? Você vai identificar, ó, sempre que precisar realizar qualquer lançamento contábil, primeiro, identifica os efeitos do fato contábil e vai classificar ele. E depois efetua os lançamentos em razoneta e em diário. Quando eu falo em diário, aquilo quer dizer débito e crédito, né? E como a gente conversou, é bom você se desprender do razonete, porque a razonete dá muito trabalho, você fazer na mão e tal. Então, a gente vai estar fazendo os dois aqui. Eu sei que tem gente que entende melhor por razonete e tal. Não tem problema, as duas técnicas são válidas. Então tá, vamos ver um exemplo aqui, ó. Operação 1. Subscrição de capital com integralização em dinheiro no valor de 100 mil reais. Vamos ver o efeito contábil disso, ó. Aumento na conta caixa, né? E aumento na conta de capital social no patrimônio líquido. Esse lançamento não está inteiro aqui, completo, tá? Teria um capital social subscrito e capital social a integralizar, né? Entraria um débito aqui, depois tu creditaria e mandaria para cá na conta caixa. Mas a gente quer fazer um bem simples aqui, porque isso aqui vai ser estudado com mais detalhe uma hora. Então imagina, ó. Lembra que o lado esquerdo do razonete é débito, né? E o lado direito é crédito. Então não vou ficar repetindo isso toda vez que tiver, né? Então, ó, se eu subscrevi capital, integralizei em dinheiro, quer dizer que está entrando 100 mil em dinheiro. Dinheiro é onde? Conta caixa. Se está entrando dinheiro na conta caixa, é débito. Então, show de bola. Ó. Entrou 100 mil aqui. E onde é que está a contrapartida? Conta crédito, 100 mil. Quanto ficou o saldo? Só para explicar dessa vez aqui. Depois a gente vai ver se os números vão continuar. Então, a gente tem 100 mil a débito e tem alguma coisa a crédito? Não tem nada, zero. 100 mil menos zero, 100 mil, né? E aqui mesma coisa, 100 mil a crédito, tem alguma coisa a débito? Nada. 100 mil menos zero, 100 mil. Então o saldo dessas contas vai estar em azul aqui. Saldo dos débitos em verde, saldo dos créditos em verde também. Cada um no seu lado daí, né? E se fosse fazer por, como eles chamam aqui em diário, né? Mas por débito e crédito, debita a caixa, credita capital social subscrito. 100 mil reais. Ele chama só de capital social, né? Mas a gente sabe que é essa conta aqui que vai receber o lançamento. Então, beleza, feita a operação 1. Vamos continuar aqui, ó. Operação 2. Eu vou manter as contas aqui, ó. Percebe que a conta capital social subscrita está aqui no razonete, né? Mas a gente não usou ela, então ela está branca aqui, ó. E eu sempre deixei em azul a conta que nós estamos debitando, e em vermelhinho a conta que nós estamos creditando. E aqui também, ó. Até para você identificar mais fácil. Vamos ver a operação 2, então, ó. Depósito bancário no valor de 40 mil reais. Vamos pensar nessa operação.
Estou depositando dinheiro no banco, né? Então tem que sair dinheiro do meu caixa e entrar dinheiro no meu banco. Quanto? 40 mil. Vamos fazer isso então? Tá entrando dinheiro no banco, um débito no banco, né? E tá saindo da onde? Do caixa, um crédito no caixa. Olha que legal agora. Tinha 100 mil a débito, tem 40 mil a crédito. Quanto ficou o saldo? 100 mil menos 40 mil, 60 mil. O legal da Razonete é isso, ó. Você começa a poder ver todo o lançamento que eu estou fazendo, eu sei quanto que está o meu saldo da minha conta. Ó. Isso que é o legal do livro Razão. O livro Razão te dá essa informação. Qualquer hora você chega lá, bate, eu quero ver quanto tá. Tem isso aqui. Tem esse saldo. Ah, bacana. Então tranquilo, esse lançamento é bem sossegado. É feito dele, ó, saída da conta caixa, menos ativo, entrada de valor na conta bancos, mais ativo. Acho que eu não comentei aqui em cima, né? Vamos só acabar isso aqui, ó. Classificação. Trata-se de um fato permutativo. Lembra desses fatos aqui? Permutativo, modificativo, né? Podia ser aumentativo ou diminutivo, e os mistos, que podem ser também aumentativos ou diminutivos. Então, bacana isso aqui, não é? Nossa, eu preciso saber isso aqui. Mas é interessante você entender que não está tendo modificação do PL, você só está mexendo na tua estrutura da tua composição, né? Do teu ativo, no caso. Ó. Só estou jogando de uma conta para outra. Débito em banco, crédito em caixa. 40 mil, né? Débito em banco, crédito em caixa. Então entrou dinheiro no banco, é uma conta devedora, eu estou debitando. Saiu dinheiro do caixa, é uma conta devedora e eu estou creditando. E aqui, ó, na subscrição é um fato modificativo aumentativo, porque está aumentando o PL, ó. E eu não estou tendo troca entre uma conta patrimonial. Aqui tem aquela briguinha, né? Aquela discussão doutrinária. Ah, mas isso é uma conta patrimonial. Só estou mandando de uma para outra, mas as duas estão aumentando. Sei lá, uma discussão. Mas aqui a gente considerou que é um fato modificativo aumentativo, que é o que a maioria entende. Ah, tá aumentando o PL em 100 mil. Beleza. Vamos ver a operação 3. Compra de mercadorias a prazo por 20 mil, aceitando duplicatas. Ó, que beleza, aqui já é diferente, né? Tô comprando mercadoria, então eu sei que tá entrando mercadoria, né? E 20 mil, então vai entrar mercadoria, olha aqui, ó. Chamando de estoques essa conta, tá? Pode ser mercadorias para revenda, tanto faz. Aqui a gente vai chamar de estoques. Entrou 20 mil em estoques, né? Débito de 20 mil. Perceba, as outras contas continuam ali com o saldo delas, né? E o que a gente aceitou aqui, ó? Saiu dinheiro do caixa, paguei com o caixa? Não, né? Eu não paguei. Então vai ter, ó, duplicatas a pagar. Ah, mas eu chamo de fornecedores. Tá bom, pode chamar de fornecedores, não tem problema. Aqui a gente chama de duplicados a pagar. Eu tinha 20 mil a débito, preciso 20 mil a crédito. Show de bola, duplicado a pagar. Uma obrigação, ela está aumentando. Tem uma dívida que eu não tinha. Por isso que tem 20 mil a crédito aqui. Né? Saldos aí, 20 mil. Débito de estoque, crédito de duplicado a pagar. Nenhum segredo, né? Vamos continuar em frente. Ó. Aplicação financeira, agora vai começar a ficar mais espaçoso, né? Aplicação financeira no valor de 10 mil reais. O que a gente faz? Ah, eu não vi isso aqui, né? Efeito do fato contábil. Entrou valor na conta de estoque, né? Mais ativo, e surgiu uma obrigação mais passiva. Fato permutativo, de novo. Ó. Troquei, né? Peguei 20 mil em estoque, mas eu tenho uma dívida agora para pagar. A aplicação financeira no valor de 10 mil reais. Ó, vamos ver o efeito dele. Diminuição do valor da conta bancos. Então tá saindo dinheiro do banco, né? E aumento no valor na conta aplicação financeira. É claro, né? Para eu fazer uma aplicação financeira eu tenho que ter dinheiro lá no banco. Então o dinheiro entra lá no meu banco e ela vai sair do banco e ir para a aplicação financeira. Uma conta lá dentro também, né? Então, aplicações financeiras, débito de 10 mil, né? Um direito nosso que está lá dentro do ativo, mas saiu da onde? Do banco. Ó. Então saiu 10 mil do banco. Débito de aplicações financeiras, crédito de bancos. Beleza, ó, 10 mil. Bem tranquilo, fato permutativo, de novo. Ó. A maioria até agora é só permutativo, né? Eles são lançamentos bem tranquilos esses. É bom que tu não sofra para fazer esses tipos de lançamentos. Operação 5. Obtenção de empréstimo bancário no valor de 3 mil reais. Ó, o que está acontecendo? Aumento de valor da conta bancos
Então aumentou o ativo, ó. Entrou 3 mil no banco, ó. Débito de banco. E aumento de valor da conta de empréstimos bancários. Então tá bom. Não estou pegando um empréstimo, não vou ter que pagar esse empréstimo um dia. É a obrigação que eu vou ter de pagar, né? O dinheiro que eu peguei. Então vai estar lá no passivo, ó. 3 mil a crédito, né? Lembra, né? Empréstimo bancário é uma obrigação. A obrigação é credora, ela está lá no passivo, ela aumenta por crédito. Por isso a gente está acreditando aqui, ó. Então tudo bem. Ó, a conta banco, que legal. Agora já temos vários lançamentos. Ó. A gente tem 40 mil a débito antes e mais 3 mil agora. Quanto é que soma? 43 mil e 10 mil que saiu já. Qual é o saldo dela? 33 mil. É bacana o Razonete por isso, né? Mas olha a trabalheira, né? Comparando, ó, débito, banco e crédito, empréstimos bancários. Débito e crédito é muito prático. Lançamento 6. E aqui eu não escondi os valores porque ia ficar muito demorado ficar escrevendo tudo e copiando. Não ia acabar nunca. Então eles estão feitos aqui já, né? A gente só está conversando sobre os lançamentos. Assim não demora muito. Operação 6. Venda de mercadorias à vista por 10 mil reais com lucro de 20% sobre o preço de venda. Bem bacana esse jeito que ele faz esse enunciado aqui, né? A gente tem que pensar um pouquinho, ó. O que era o preço de venda que ele falou, ó? Eu vendi por 10 mil, né? E ele disse que o lucro era 20. 20 sobre o quê? Sobre o preço de venda, né? Então, se o preço de venda foi 10 mil, o lucro foi 20%, o lucro foi de 2 mil. O que é o resto? É o custo, né? Imagina, eu vendi por 10 mil, só que eu paguei 8 mil para comprar, então o meu lucro foi só 2 mil, né? É bem tranquilo, acho, entender isso aqui. Se você não entendeu, você para aqui, volta, olha, quebra a tua cabeça aí. Na tua cabeça que tem que fazer sentido. Você não tem mais muito o que explicar aqui, né? Vendi por 10 mil. Imagina, fui um dia lá e comprei. Eu vou comprar aqui, ó, 10 casacos desse aqui. Paguei 8 mil. Um baita casacão, 800 reais cada um, show de bola. Aí foi com o tempo eu vendi os 10. Vendi os 10 numa tacada. Alguém tava com muito frio, foi lá e comprou os 10 casacos. E pagou 10 mil. Ora, se eu paguei 8 mil para comprar eles e alguém me pagou 10 mil, eu tive um lucro de 2 mil, né? Então é isso, ó. Lucro de 20% sobre o preço de venda. O chato disso aqui é que você podia entender, né? Porque você vendeu por 10 mil e teve um lucro de 20%. Então, entrou 12 mil. 20% de 10 mil dá 2 mil, então entrou 12 mil. Mas não é isso que ele quer dizer, né? Esse aqui é o raciocínio certo, tá bom? Vamos ver os efeitos contábeis. Entrou o valor no caixa, né? Claro, a gente recebeu 10 mil. Saiu o valor do estoque. Claro, a gente vendeu mercadoria. Eu tenho que entregar a mercadoria, tem que sair do meu estoque. Aumentou o PL decorrente da receita com vendas. Maravilha, né? Vamos entender ele então. É um fato misto aumentativo. Por quê? Porque está aumentando o PL e teve troca entre as contas do ativo. Ó. Né? Eu até deixei marcado. Não sei por que eu marquei banco aqui, né? Mas não era para ser banco. Era para ser caixa. Show de bola. Aí, ó. Tá o caixa. Beleza. Então, que contas que estão envolvidas? Ó, não entrou 10 mil no caixa. Qual é a contrapartida desses 10 mil? Receita com vendas, ó. Né? 10 mil a crédito, 10 mil a débito, ó. Tá aqui, ó. 10 mil a débito. Então, ó. Aqui também não, ó. Não é crédito de banco, não é crédito de caixa. Show de bola, então. A não ser que o cara tivesse pago pelo banco, né? Mas não pagou pelo banco, pagou pelo caixa. É à vista, né? Ó. Então, débito de caixa, crédito de receita com vendas 10 mil. E o que é outro? A gente não tem que tirar a mercadoria do estoque, ó. Tô acreditando o estoque enquanto eu tinha 20 mil de mercadoria, mas vendi 8 mil que tá lá, né? E qual é a contrapartida? O custo da mercadoria vendida, é uma despesa. Então, por que aumentou o PL? Imagina que a gente vai fazer uma demonstração do resultado agora lá. E só tem essas duas contas aqui, ó. Não tem imposto, não tem mais nada, não tem despesa administrativa, não tem nada. Não começa lá em cima da receita com vendas. Receita bruta, não precisa dar o nome inteiro, né? Mas receita com vendas. O que eu tiro depois? Impostos e tal. Não temos nada disso. Então tá bom, eu tenho a receita líquida. E depois o que eu tiro? Custo da mercadoria vendida. Cheguei no resultado bruto. Mas eu não tenho mais nada para tirar. Então 10 mil menos 8 mil. 2 mil que é o lucro, né? Esse lucro vai uma hora chegar lá no PL. Eu vou transferir ele para o PL, lucros acumulados. Por isso que aumentou e por isso que é misto aumentativo. Misto porque teve, ó,
Permuta entre contas, né? Saiu um dinheiro, entrou um dinheiro no caixa, saiu do estoque. Ó. Maravilha. Um lançamento bacana. Lançamento de venda é bem fácil se confundir. Importante saber ele inteiro. Operação 7. Apropriação da folha de pagamento no valor de R$2.000. Olha que legal. Isso aqui é um lançamento de uma despesa já incorrida, né? O fato gerador ocorreu, mas ainda não foi paga. Então, se tu ouviu falar em apropriação, é isso aí. Ó. Despesa ocorreu, mas não foi paga. Os salários são pagos no início do mês subsequente ao trabalhado. No entanto, os trabalhadores fazem jus ao salário no final do mês. Maravilha? Vamos entender esse lançamento então. Ó. Você reconheceu a despesa, né? Que vai diminuir o PL. Então, despesa sempre diminui o PL. E surge a obrigação. O que quer dizer isso? Despesa com salário. Surgiu lá no último dia do mês, né? Maravilha. Então, despesa com salário, só que tu pagou? Tu não pagou. Surge uma obrigação de pagar. A obrigação de pagar tá onde? Tá no passivo. E passivo não aumenta por crédito, ó. Então, tu creditou 2.000 aqui. Beleza, e a despesa não é sempre devedora? Fez um débito na despesa e um crédito na obrigação, ó. Débito de despesa com salário, crédito de salários a pagar. 2.000. Show de bola. Todas as outras contas que já mexemos estão aqui, ó. Tá bacana, né, nossa estrutura aí. Mas que é chato do Razonete, começa a acumular coisa. Claro que eu não precisaria trazer todo o resto, né, mas eu só trouxe para verem. Às vezes se tu estiver fazendo um exercício completão, é bem bacana. Tu tem todas as informações aqui já, né? O meu próximo lançamento. Então, a apropriação é isso, tá? Acontece um fato gerador, mas não foi pago. Depois tu pode pagar, não importa, né? A apropriação de rendimentos financeiros no valor de R$1.000. Nesse caso aqui, estamos falando em apropriação dentro da aplicação que a gente tinha feito. Ó. Imagina aqui, ó, passou um mês inteiro, tu não tinha aplicado 10.000 e agora teve os rendimentos, tu apropriou rendimentos. Então ela só vai estar lá dentro da mesma conta de aplicação financeira, aumentou em 1.000. Bacana, né? Ó. Então o que tu faz? Se está aumentando e é uma conta que está no ativo, tu tem que debitar ela. Contas do ativo tem natureza devedora, aumenta por débito, né? Então maravilha, ó. Aplicações financeiras tuas que lá no começo a gente fez, né? Aplicação financeira de 10.000, colocamos o dinheiro lá. Agora rendeu. Primeiro mês que passou e rendeu. E o que é a contrapartida? Rendimentos financeiros, ó. É um crédito aqui, ó. Que é um crédito do quê? Uma receita. Isso aqui é uma receita com rendimentos financeiros. A contrapartida dela aumentou o saldo da tua conta. Então, ó, aumento no saldo da aplicação financeira, né? E reconhecimento de uma receita, aumentando o PL da empresa. Mais PL. Classificação, trata-se de um fato modificativo aumentativo. Por quê? Porque eu não estou tendo permuta entre nenhuma conta, né? Mas está aumentando o meu PL. Então, só aumentou o saldo de uma conta aqui e aumentou o PL. Tem uma conta de receita ou despesa, lembra? Aqui, no caso, receita, né? Show de bola. Vamos para frente, ó. Operação 9. Pagamento de duplicata no valor de 4.000 em dinheiro, com juros de 10%. Ah, então eu tinha uma duplicata. Tô pagando ela. Tem que tirar essa duplicata do meu passivo, né? Cadê? Então tá aí, ó. Show de bola. Tava lá no meu passivo, né? E eu vou ter que tirar ela de lá. O que eu faço para tirar uma obrigação do passivo? Uma obrigação não tem saldo credor? Sempre tem saldo credor, se tá lá no passivo. Para eu tirar ela de lá, eu preciso debitar, né? Vamos debitar em 4.000. A duplicata pagar 4.000. Só que eu não tenho um juro de 10%. Esses juros são sempre uma despesa, ó, que surge. Então eu tinha que pagar 4.000, mas paguei atrasado. Tem que pagar uma multa, um juro de 10%. O que é esse juro? Juro passivo, ó, um juro ruim, né? Então eu não vou pagar só 4.000, vou pagar 4.400, né? Então é isso que vai sair do meu caixa, ó. Tô acreditando no caixa aqui, ó. E o que é as contas partidas? Então tira a minha obrigação, paguei a obrigação. Sai fora, né? E o juro passivo, uma despesa, ó. Então surgiu ali, a despesa a gente sempre debita. O que acontece aqui? Então baixa da obrigação, né? Duplicado só pagar menos passivo. Diminuição na conta caixa, menos ativo, né? Tô acreditando ela. E reconhecimento de uma despesa, juros passivos, diminuindo o PL. Maravilha, a despesa está aqui, ó. Então vai diminuir o PL, porque isso é o que? Misto diminutivo. Porque tô tendo uma permuta, né? Eu tirei dinheiro do meu caixa e
E tirei uma obrigação também, né? Não tá tendo lá. Tô mexendo em duas contas, mas também tem uma de receita ou despesa. No caso, uma despesa. Por isso é um misto. Beleza. Qualquer coisa para, volta, olha o lançamento de novo, tenta entender. Isso aqui às vezes tu até decora o que tá acontecendo, né? Esses lançamentos aqui. E não tem. Sempre na tua vida que tu pagar uma duplicata com juro, vai ser isso. Tu pagar uma duplicata com desconto, em vez do juro passivo, vai ter um juro ativo. Um desconto obtido, né? Não juro ativo não. Desconto obtido. Vai ser uma receita daí. Né? Vai sair menos dinheiro do caixa. Ah, show de bola. Então você vai gravando esses lançamentos com o tempo, conforme tu for fazendo. Operação 10. Pagamento em dinheiro de despesas administrativas no valor de R$500. Esse lançamento bem tranquilo de pagamento de despesa, não tem muito o que pensar. Sai valor do caixa, né? Claro, estamos pagando, que nem tu paga uma conta. E reconhecimento de uma despesa diminuindo o PL. Então tá ali, ó. Despesas administrativas, né? Ele falou que é despesa administrativa e saiu dinheiro do caixa. Menos 500 no caixa. Acredita a caixa, debita a despesa. Ó, perceba que eu estou fazendo saldos aqui delas, né? Bacana. Isso é possível. Mas são poucas contas que tem mais lançamento para ficar. A gente fica vendo isso muito, né? E ó, despesa administrativa, crédito de caixa. Isso aqui é o que? Modificativo diminutivo. Só está diminuindo meu PL. A despesa sempre diminui o PL. E não é misto, por quê? Porque só estou mexendo em uma conta. Né? Então, modificativo diminutivo. Operação 11. Pagamento de salário provisionado em dinheiro. Efeitos do fato contábil. A gente não tinha feito essa apropriação aqui, ó, da folha de pagamento antes, tinha 2.000 de salários a pagar, né? Vamos ver agora se é isso que nós vamos pagar. Saída de valor da conta caixa, é claro, tô pagando, né? O cara quer receber em dinheiro. E baixa de uma obrigação. Então saiu o dinheiro do ativo, saiu a obrigação de pagar. Maravilha, é isso que nós estamos fazendo, ó. Salário a pagar não é uma conta que está lá no passivo, ela é credora, né? Conta no passivo é credora. Se ela é credora, aumenta por crédito, mas eu estou pagando ela. Se eu estou pagando ela, ela está sumindo. Então eu tenho que debitar ela. Preciso sumir com ela. Ó. Ela tinha esse saldo, agora fizemos esse saldo aqui. Não tem 2.000 contra 2.000, que saldo que ficou zero. Essa conta aqui sumiu. Maravilha, né? Eu não tirei ela daqui, ela vai continuar aparecendo com saldo zero. A gente viu os lançamentos que foram feitos, né? E saiu da onde o dinheiro? Caixa, a origem do recurso foi aqui, ó. Conta acreditada é a origem do recurso, né? Então, débito, salários a pagar, crédito, caixa. Show de bola? Fato permutativo. Só troquei de lugar, né? Recurso. Não teve despesa, não teve receita. Então, não pode ser modificativo nem misto. Operação 12. Compra de veículo para uso por R$20.000, sendo 10% à vista em dinheiro e o restante a prazo. Maravilha. Então não vai entrar um veículo? Veículo é ativo, ativo aumenta por débito. Se está entrando um veículo, eu vou debitar veículo, né? Ó, débito de veículo, maravilha, 20.000, né? E que a gente vai acreditar agora? Não paguei 10% à vista? Se eu paguei 10% à vista, quanto é 10% de 20.000? 2.000, né? Então vai ter que sair 2.000 do meu caixa. Caixa é ativo, ativo é devedor. Se está saindo dinheiro do caixa, ele está diminuindo. Então, para diminuir uma coisa devedora, eu acredito. Ó, 2.000 aqui, ó. Maravilha. Então, diminuiu o caixa em 2.000 e o resto a prazo. Então, vai surgir essa conta aqui, ó. Financiamentos a pagar. Isso aqui é uma obrigação. Eu tenho que pagar para o cara ainda. Obrigação não está no passivo. Se está no passivo, ela é credor, né? Uma coisa credora que não existia, agora está existindo, aumentou. Eu não tinha essa dívida, agora eu tenho. Então aumentou o saldo da minha dívida, né? Quando aumenta uma coisa credora, eu faço o quê? Um crédito. Então, ó, crédito de financiamentos a pagar, crédito de caixa, débito de veículo. E é um fato permutativo. Ah, lancei um monte de conta, não é misto? Não. Não tem receita, não tem despesa, não tem nada. Só estou trocando de valores, né? Tirei do meu caixa, botei uma obrigação a mais, mas eu botei no veículo. Maravilha, né? Então, a permutativa não precisa ser só duas contas. Pode ter várias. Importante é que não tenha receita nem despesa. Senão tu está modificando o PL. Legal, né? Vamos ver mais uma. Operação 13. Pagamento em cheque
de duplicata no valor de R$6.000 com desconto de 10%. Olha que bacana. Se eu tô pagando em cheque, vai sair dinheiro da onde? Do banco, né? Beleza, isso é importante. E duplicata no valor de 6.000. Então, eu paguei uma duplicata que eu tinha lá para pagar, que valia 6.000, mas tive um desconto. Olha que beleza, isso foi o que eu falei lá em cima, antes no outro lançamento. Ó. Vamos ver o que acontece aqui. Então, baixou a nossa obrigação, né? Tinha uma obrigação de pagar e não tem mais. Ó. Menos passivo. Cadê esse passivo? Ó? O passivo tá aqui. Ó. Tinha 20.000, a gente já tinha pagado 4, vamos pagar mais 6 agora. Então, beleza, né? Saiu 6.000 de duplicados a pagar. Ah, mas não foi com desconto de 10%. Não, mas a duplicata valia 6.000. Só que você vai pagar um pouco menos. Ó, o que saiu do banco? 6.000 menos 10%. 10% de 6.000 é 600, né? 6.000 menos 600, 5.400. Foi isso que tu pagou de verdade. O que é o resto que teve? Ó? Uma receita, ó. Tá aqui pra cá. Descontos obtidos. Foi uma receita. O cara te deu um desconto de 10%. Para fechar o lançamento, né? Tu teve que tirar 6.000 das duplicatas e saiu 5.400 dos bancos. E crédito em descontos obtidos, ó. Que é a tua receita. Isso aqui é um fato misto aumentativo. Por quê? Tá tendo permuta entre contas aqui e tem uma receita ainda, né? Perfeito. Vamos ver mais esse lançamento aqui, ó. Cadê você? Ah, não botei aqui. Não botei o divisor. Aí, ó. Desconto de R$5.000 em duplicatas a vencer no prazo de 30 dias. Sob a taxa de juros de 10% ao mês. Ó, um desconto de duplicata aqui, né? Vamos ler aqui então. Ó. O que vai acontecer? Aumenta o saldo da conta banco. É claro, eu estou indo no banco com uma duplicata minha, né? E o banco vai me dar um dinheiro, né? Aumento do saldo da conta em encargos financeiros a transcorrer ou a vencer. Pode vir em qualquer um desses. E aumento do saldo da conta duplicatas descontadas. Tá vendo aqui que é um menos passivo? Uma retificadora lá do passivo, tá? Esse encargos financeiros a transcorrer. E aumento do saldo da conta duplicata descontada. Mais passivo. Então tá bom. Eu não fui com descontar uma duplicata de R$5.000, então minha obrigação vai ficar uma obrigação lá no banco. 5.000 duplicata descontada. E o banco me adiantou 4.500. Tá? Então entrou 4.500 no banco e tem a obrigação, né, de pagar 5.000 aqui. Pode ser que vai vir uma hora lá o cliente, depois eu estou chegando com a duplicata falando pro banco, ó, te dou 5.000 que tu pode receber lá na frente e tu me adianta um pouco. Mas quando o cara pagar, ele te paga os 5.000. Então pro banco é uma coisa boa, ele adiantou 4.500 pra gente, né? Ele descontou a 10%, né? Então de 5.000 ele só nos deu 90% desse valor, 4.500, ó, entrou aqui no banco, ó, débito de um banco. E ele vai receber 5.000 lá pra frente. Só que ele tem um risco, né? Pode ser que o cara não pague. Imagina agora, tá tendo pandemia aí. Pode ser que tenha gente que não tá pagando as contas. Boa, deve ser bem normal, né? Então sempre a pessoa que tem que receber tem um risco de não receber, né? Por isso que ele dá esse desconto. E não só por isso, né? Porque tem inflação, tem outras coisas que vão corroendo o valor do dinheiro com o tempo, né? E tem essa redutora aqui, ó, que está reduzindo o valor dessa conta de duplicata descontada. Então tá bom, na verdade ela vai ficar valendo 4.500. Quando eu passar o mês aqui, ó, vai aparecer uma despesa lá. E daí vai sumir essa conta aqui. Mas pra gente não interessa agora estudar esse lançamento a fundo, né? Só saber que a ideia dele é assim, tá? A gente fez isso numa aula e fez mais direto, como se isso aqui fosse uma despesa e não uma conta redutora. Não se preocupem com isso. É um momento talvez para a gente discutir isso, mas tá aqui, ó. Débito, né? Encargos financeiros a transcorrer. 500 mais o débito de 4.500 deu 5.000 e um crédito de 5.000 aqui em duplicata descontado. Então era isso aí. Esses lançamentos são... É bacana fazer esses lançamentos aqui para você treinar. Não tem nenhum muito complicado. E é treino. E aqui são vários detalhes teóricos, né? De escrituração. É uma aula bacana, eu gosto desse assunto aqui. E vocês viram o site ali do conselho, tem todas as normas lá
quem quiser ler, né? Às vezes leituras são meio complicadas, mas o importante mesmo disso aqui é entender aquelas fórmulas ali, né? Fórmulas aqui quer dizer que não está errado se eu tiver 2 débitos juntos e um crédito, né? Não precisa ser sempre um débito e um crédito. E essas coisas aqui são legais também, né? Os erros e tal. E vê se tu sabe fazer esses lançamentos. É treino, né? Então tranquilo, vamos ficar por aqui nessa aula. Valeu, um abraço.